E aí, pessoal, vocês gostam de Olimpíadas? Vocês estão acompanhando? Eu sempre gostei muito de esporte e acho que todas as vezes que teve Olimpíadas, eu talvez, né, não lembro exatamente, mas eu acho que eu consegui assistir a abertura, assistir alguns jogos e é sempre muito bom, né? As Olimpíadas, elas têm como objetivo, assim, e significam essa união entre as nações em volta de algo comum, que é as Olimpíadas. Então é algo maravilhoso, algo legal, divertido, incentiva o esporte tem essa questão da saúde, que é muito bom. Então, o cenário é muito interessante. Só que, esse ano, nós vimos aí que a Olimpíada está sendo em Paris, e provavelmente você já viu em vários vídeos circulando na internet ou no seu Instagram, muitas pessoas criticando aquela parte da abertura. Na realidade, a abertura ela teve muitos símbolos, muitas coisas que podem ter críticas interessantes a respeito, porque nada é feito por acaso. E os franceses, eles pegaram aquele quadro de Leonardo da Vinci, que é a ceia, a última ceia do Senhor, e aí eles satirizaram, colocando ao centro, no lugar de Jesus, uma mulher, e onde deveria ser os santos, né, os apóstolos, colocaram ali drags. E nós vimos com isso uma tentativa de ridicularizar, de profanar o sagrado, de expor ao ridículo o cristianismo. Não é de se assustar nem ficar muito surpreso, porque a França é justamente o berço desse iluminismo e desse punho levantado contra o cristianismo, contra Deus, e o desejo dos franceses, digamos assim, daqueles que participaram das revoluções, enforcar o último papa nas tripas do último rei, né? Uma tentativa de esquecer o passado e os seus marcos e impor uma nova era. E nós vimos isso na abertura, essa tentativa de fragilizar, vilipendiar, profanar o sagrado dessa forma. E é bem interessante, e também muita gente tem falado, por que eles não fizeram isso com outra religião, como o Islã, não é? Se fizesse isso com o Islã, sem dúvida, a França acordaria em chamas no outro dia. Mas o cristianismo sempre foi e sempre será uma religião que prega o amor e que há esperança para que essas pessoas, para que todas as pessoas se arrependam e busquem o Senhor Jesus. Então não terá, obviamente, reações como poderia ter em outras religiões. Isso me faz lembrar de experiências que eu já tive na universidade, por exemplo, onde pode-se vilipendiar e falar mal e ridicularizar o cristianismo, mas se você fala qualquer coisa, não no ato de violência nem nada, mas se você critica algum aspecto de outra religião, aí já era, você é taxado como um criminoso que é intolerante a outras religiões. E você é colocado como uma pessoa má, intolerante. Mas a violência feita aos cristãos, a sociedade entende como tudo bem, não tem problemas, né? Mas eu queria destacar 3 pontos com relação a como o que foi feito na abertura das Olimpíadas e essa agenda que está sendo e tentativas de ser imposta, eu não falo de agora, mas desde o iluminismo, ou até antes, é uma tentativa no campo da política, no campo das artes, cultura e no campo da religião. Então, no campo da política, a gente sabe que há poucos meses atrás, a França passava por eleições e a esquerda estava lá bem forte, mas tem uma reviravolta. A esquerda não, a direita, né? A direita estava bem forte no país, mas teve uma reviravolta e Macron foi reeleito e os deputados, a maioria também é da ala esquerda. Então a esquerda tomando uma força muito grande ali. E esse ato
permitido, obviamente, e idealizado por políticos causa, na realidade, uma polarização. Isso é um problema muito sério, porque um ato como esse acaba dividindo ainda mais um país, e isso acaba refletindo no Brasil, não é à toa que tem tanta gente falando sobre isso, porque reflete no nosso país, e essa divisão, essa polarização, apesar do cristão, ele ser cristão, mas acabam colocando ele num lado político e nos extremismos também, que há e acontece também extremismo. Então, no final das contas, aquilo que eles fizeram não ajudaram em nada a nossa sociedade. Pelo contrário, acredito que só fortaleceu as polarizações e a briga política que existe em nossos dias e que só está piorando, né? Só está piorando diante de tanta coisa que a gente vê. Na parte da arte, nós vimos ali que eles tentaram modificar, transformar o imaginário social. Porque o imaginário social ele é construído através da história, através dos seus marcos. E aí o desejo dessa ordem, né, da filosofia woke e dos princípios LGBT é transformar o imaginário cultural para transformar a sociedade. Então, há uma tentativa de mudança da linguagem, como a gente tem visto, né, tentando introduzir palavras como todes, para justamente ir mudando esse imaginário e implementando os princípios LGBT, trocando o sagrado pelo profano, ridicularizando para tentar fragilizar o sagrado e aí tentando mudar os referenciais. A sociedade ela tem pilares, a sociedade tem referenciais, é uma tentativa de destruir o passado, destruir os grandes referenciais, destruir as bases da sociedade para se instalar uma ordem política, mas também uma nova ordem moral, tirando a moral cristã e colocando no lugar uma moral dada e projetada por esses grupos que eu já falei, né? Então essa tentativa de mudança cultural, de mudança de mente, esquecendo os marcos, tanto que aconteceu aqui no Brasil, porque o Brasil acaba copiando e sendo muito influenciado, né, obviamente, por essas ondas. Teve uma época que os heróis, né, da pátria, estátuas de pessoas que de alguma forma construíram o nosso país e os outros países, foi tentado tirar e muitos foram tirados e colocado outros sujeitos no lugar. E uma transformação, como por exemplo o Che Guevara, que foi um guerrilheiro terrível, que estuprou, que causou extrema violência por onde ele passou. Essa nova ordem tenta colocar ele como um herói. Então há uma inversão de valores. Os heróis são colocados como vilões e novos heróis são introduzidos. Então não é à toa que eles pegam aquela imagem que ela é tão simbólica da última ceia e agora coloca novos heróis, novos santos, novos referenciais para a sociedade. Isso é uma tentativa de mudança cultural. E essa mudança acontece nas universidades, acontece através da educação, acontece através da música, do cinema, de tudo que é consumido e produzido para essa mudança de mente. E o por último é a religião. A religião, ela é afetada, mas não toda religião. Todo movimento woke, todo movimento LGBT aceitam e convidam as religiões para fazer parte do seu movimento. Só não o cristianismo. Por quê? Obviamente o cristianismo ele exige exclusividade. Jesus diz que ele é a verdade, né? E então esse movimento fica, obviamente, contrário aos princípios bíblicos e aquilo que o nosso Senhor fala e se levanta contra. Mas é uma luta entre religiões. Se levantou uma religião secular. E essa religião secular, ela encara um outro sagrado. Então veja que a estrutura é parecida com o cristianismo, substitui os seus santos e coloca
outras figuras no lugar, tentando transformar e modificar a moral. Então, é uma outra religião, que é a religião secular. É um outro sagrado. Existe a sua própria noção de bem-aventurança. Então, é tentado implementar na cultura o que é bom e o que é mal. Mas quem diz o que é bom e o que é mal é o politicamente correto. É a esquerda. É o movimento LGBT. Eles têm os seus 10 mandamentos. Eles têm a sua moral, a sua lei daquilo que se deve seguir. E eles são extremamente intolerantes. Porque alguém que se levanta para falar, para rebater, para criticar, é colocado no lugar de, olha, tá tentando fazer algum tipo de violência. Olha, isso é intolerância, né? Então, daqui para lá, sempre é encarado como intolerância, como crime. Mas de lá para cá, não é uma reparação. Nós estamos só consertando o mundo. Então, veja que é uma estrutura religiosa que pede para os seus adeptos uma fidelidade total e distingue o bem contra o mal. E aí há essa inversão. E também há um culto, né? O culto ao self, ao seu desejo, a sua felicidade, onde a centralidade está no homem e nos seus desejos. Os seus santos e heróis são as pessoas LGBT que vencem o mal. E o que é o mal para esse novo grupo que se levanta? O mal é o armário, as medidas que tentam calar eles, digamos assim, né? O mal é a moral cristã, no final das contas. Para esses grupos, o mal é a moral cristã e tudo que o cristianismo fez e tudo que o cristianismo representa. E nós cristãos, como nós lidamos com isso? A gente não se espanta, a gente não se assusta, porque o nosso Senhor, ele foi pendurado numa cruz e tentaram ridicularizá-lo. Bateram nele. Disseram, olha, você não é o Cristo? Então desce aí, desce da cruz. Você não é o Cristo? Então diga aí quem te bateu. O nosso Senhor foi esbofeteado, foi tentativa de ridicularizar, de enfraquecer. Os discípulos até fugiram. Mas o que aconteceu? A igreja foi inaugurada. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E a igreja vai avançar. E o evangelho vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Porque nada impede o agir e o avanço da igreja. Porque o nosso Deus está à frente da igreja. Então nós devemos erguer a nossa cabeça, ficar felizes, porque o nosso Senhor, a sua segunda vinda se aproxima. E enquanto não vem, nós continuamos aqui proclamando a graça e misericórdia de Deus, que ama a todas as pessoas, que ama aquelas pessoas que se sentaram para tentar ridicularizar o evangelho naquela imagem, e Deus deseja salvá-las. Deus deseja salvar todos os povos, brasileiro, venezuelano, franceses, americanos, todos são bem-vindos à casa do Pai, quando creem em Jesus como seu Salvador. Então nós andamos confiantes, felizes, porque estamos no caminho certo, junto com o nosso Senhor, que é um Deus cheio de amor e misericórdia. Então vamos orar por este povo, vamos continuar firmes, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua vida, porque vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena buscar a presença do Pai, que é um Deus cheio de amor, misericórdia e graça para aqueles que o buscam. Então, Deus te abençoe, curta aí as Olimpíadas e que você seja feliz.